dinheiro para começar. Não precisa do melhor imóvel, nem precisa do melhor terno ou gravata, do melhor carro ou do melhor celular. Você não precisa estar na melhor imobiliária da cidade, nem de cursos de gurus que sabem tudo ou de escolas técnicas antigas. Quando você é um corretor de imóveis, você não precisa de alguém dizendo o que você pode e o que você não pode. Quando você é corretor de imóveis, tudo o que você precisa é de um celular, Wi-Fi e boas ideias. Comece agora. A sua vida pode ser incrível como corretor de imóveis. Convidamos corretores de imóveis para responderem uma simples pergunta. O que você faz? Saber o perfil do cliente, né? O que ele procura, metragem, bairro. Então, perguntamos o que isso significa para quem conseguiu achar seu imóvel ideal. A gente sabe o que você faz de verdade e seu real impacto na vida de tanta gente. Compre e alugue agora. Eu começo ou você começa? Parou ímpar, já está gravando. Já começou. Bem-vindos de volta à nossa querida audiência do Conteúdo Imobcast. Essa semana a gente tem uma entrevista que a gente está tentando fazer, ela tem um tempinho já, hein, Cleves? Nós estamos subindo o nível desse conteúdo e cada vez mais qualificado. Nós estamos vindo aqui para as primeiras gravações em Balneário Camboriú e não podíamos deixar de convidá-lo para estar aqui com a gente. Exatamente. E antes da gente começar com o nosso entrevistado super especial, eu preciso agradecer os patrocinadores que tornam tudo isso aqui possível. Queria agradecer ao IBREP, que empresta esse espaço lindo, maravilhoso que você está vendo. Queria agradecer a Black Marketing, a agência que entrega isso tudo mastigado e editado para você. Também queria agradecer o pessoal da Atmo Investimentos Imobiliários, que está com a gente aqui semanalmente. Todos os dias. Desde a primeira entrevista, nunca mais foi embora. Saiu. Também queria agradecer o pessoal da Compre e Aluga Agora. Queria agradecer o pessoal da Xstay, que tem as melhores estadias para você ficar em vários lugares do Brasil e sempre recebe a gente muito bem. E Balneário está chegando a unidade, hein? Está chegando. Queria agradecer também o pessoal da Tecmob e queria agradecer o pessoal da AP11 do Grupo Santander. Pessoal, obrigado. Sem vocês, essa divisão de conhecimento aqui não aconteceria. E se você está ouvindo aí e quer fazer parte dessa iniciativa, não deixa de mandar seus comentários aqui. O Beto, nosso bastidores, ele vai entrar em contato com você para apoiar essa iniciativa do mercado imobiliário. Cleberson, a gente atende nível Brasil, tanto eu com a Black quanto você com a Atmo, e aonde a gente vai, a gente escuta o quê? Que Balneário Camboriú é o futuro, é o futuro do mercado imobiliário. É o futuro, é o presente, é o mercado mais pujante, é lá que tudo acontece e tudo mais. E também muito se discute sobre os impactos, né, das políticas públicas do governo mesmo nesse cenário de Balneário Camboriú. Você também escuta isso por aí? Sim, vem criando tendência. Isso é importante porque abre precedente para o Brasil inteiro. Aí tinha que chamar uma pessoa para falar no podcast para contar sobre isso. Quem que a gente trouxe? Não é qualquer pessoa, não tinha como chamar qualquer um. Tem que chamar a pessoa que está fazendo a transformação no mercado aqui e que está impactando diretamente o mercado imobiliário nacional com as atividades que são implementadas aqui no município. Bom, nós temos o prazer de receber hoje o prefeito de Balneário Camboriú, Fabrício Oliveira. Fabrício, obrigado pelo teu tempo, obrigado por estar aqui com a gente, obrigado por ter topado essa loucura de vir falar de mercado imobiliário aqui com a gente. Pessoal, eu quero agradecer a oportunidade, uma honra poder estar aqui, falar da nossa cidade, falar de Santa Catarina, falar do Brasil, falar o que está acontecendo aqui. Para mim é sempre uma alegria, um prazer, né? Porque eu amo o que eu faço e como a gente ama o que faz, então falar daquilo que a gente gosta, do que a gente trabalha, do que a gente se dedica, para mim é um prazer. Não tem coisa que mais me satisfaça do que falar da minha cidade. Legal. Fabrício, eu penso que a primeira pergunta que qualquer pessoa do nosso mercado queria te fazer é: quando que acendeu essa luzinha da importância da parceria da política pública com o nosso mercado? Olha, primeiro a gente precisa compreender algumas coisas, né? Dentre elas que o poder público ele tem que atrapalhar menos e ajudar mais. As soluções no mercado privado, as soluções no setor produtivo da cidade, eles são a chave para uma cidade se desenvolver. Então, como prefeito, primeira
primeiro grande programa que nós estabelecemos aqui foi estabelecer uma visão, para que justamente a cidade, a sociedade, o mercado e todos os meios produtivos pudessem caminhar embaixo dessa visão, né? Nós vemos algumas empresas, nações e cidades em que muitas vezes o líder quer estar acima da visão. E quando isso acontece, eventualmente o líder vai errar e a visão, ou então a cidade, ou então a empresa, ou então a nação paga por isso. Quando nós estamos servindo uma visão, nós temos a certeza de que, independente das falhas humanas, a população, a sociedade vai buscar essa visão, e é muito o que acontece aqui em Balneário Camboriú. Legal. O que a gente percebe muito aqui, Fabrício, aí a gente gostaria de ouvir o seu posicionamento, é que é uma cidade que tem convidado, né, a iniciativa privada a fazer parte da transformação. Isso é muito interessante porque, como você mesmo colocou, a gente tem uma visão de vários municípios no país, mas muitas vezes é difícil para o empresariado chegar e conseguir participar desse crescimento do município. Muitas vezes ele chega, ele quer contribuir, mas é como se deixa que eu faço, depois você vem. Aqui não, aqui na verdade a gente percebe isso porque eu vejo colegas falarem, né? Olha, a gente chega lá e tem espaço, o que eu posso contribuir para que você possa investir aqui com a gente. Então, como é que você conseguiu? Porque eu acho que não foi uma iniciativa isolada, né? Não é uma coisa que o Fabrício veio e falou, olha, eu não vou fazer sozinho. Ele conseguiu uma parceria muito boa com todo mundo que estava aqui, foi muito bem aceito e começou a construir uma política que vem se tornando referência para outras cidades. Eu vou te dar um exemplo. As construtoras que estão falando no mercado imobiliário é um exemplo disso. Elas não sentavam na mesma mesa. E quando elas passaram a sentar na mesma mesa, nós desenhamos ali uma visão para a cidade. E eu disse, olha, eu vou fazer o alargamento da faixa de areia. Agora vocês precisam contribuir. Porque se vocês contribuírem com esse projeto, certamente eu posso contratar um projeto à altura da cidade. E foi o que aconteceu. E quando nós fomos licitar essa obra, nós licitamos o melhor projeto, porque foi doado o projeto para nós da iniciativa privada. Então veja, tudo isso faz com que as empresas compreendam que quanto mais elas colaboram com uma cidade, mais elas crescem. Esse é um ganha-ganha. Então quando elas entenderam isso, outras ações vieram, outros grandes projetos fizeram parte do escopo da cidade. Então, por isso que as empresas aqui elas cresceram muito, porque elas entenderam essa filosofia de, à medida que eu contribuo, à medida que eu cresço. E a cidade ela vem se tornando referência nacional, e já há muito tempo, mas acho que com a sua atuação ela vem ganhando uma exponencialidade muito grande em termos de atração de outros incorporadores, construtores ou parceiros na cidade, né, na região. Mas eu percebo muito também que é uma coisa que eu sempre olhei para Balneário e nos últimos anos eu percebi isso muito claramente, que é não só o mar como lazer, mas outras atividades como lazer, né? Hoje a gente tem a roda gigante, hoje você tem aí o Parque da NASA, o Parque dos Dinossauros, e nós estamos vendo outras iniciativas, como é que eu faço para estar lá? Porque é como se estivesse jogando Miami, a gente fala muita referência, né, de internacional, fala, a Dubai brasileira, a Miami brasileira é Balneário. Por que essas pessoas estão olhando dessa forma para a cidade? No seu ponto de vista, o que fez a diferença? Eu vou lhe dizer, vou fazer uma linha de corte, essa linha de corte ela pega pós-pandemia, tá? Pós-pandemia, onde houve uma grande mudança cultural, onde houve uma grande mudança mercadológica, onde houve uma grande mudança de costumes no mundo inteiro. Aconteceu também aqui em Balneário Camboriú. Só que um detalhe, quando nós estávamos na crise da pandemia, eu tinha uma convicção de que essa crise iria passar. Logo, nós precisávamos apresentar uma cidade nova, porque quando essa crise passasse, nós tivemos uma oferta, primeiro, de qualquer lugar. E aí eu fiz uma leitura de crises da humanidade, né, durante a nossa história. Então, se você for pegar, por exemplo, a peste negra e depois a queda de Constantinopla, 1350, você vai ver que ali, passada a peste negra, passada a crise da queda de Constantinopla, começou a era das grandes descobertas. Depois, Revolução Francesa, veio a Revolução Industrial, depois Primeira Guerra, depois Segunda Guerra, veio o ressurgimento de Alemanha, Japão, Estados Unidos, crise do petróleo na década de 70, onde veio os tigres asiáticos, mostrando que sempre após uma crise, algumas características. Primeiro, há um tempo de inovação. As prioridades são restabelecidas.
Há uma mudança cultural. Logo, a nossa crise também ia seguir a mesma metodologia, só que nós precisávamos estar o quê? Preparados para essa mudança. O que nós fizemos? Entendemos que houve uma mudança em termos de consumo, e isso entra muito para a questão do mercado imobiliário. As pessoas estão trocando possuir bens por possuir experiências, por viver experiências. Elas estão trocando o exclusivo pelo original. Elas estão trocando a quantidade pela responsabilidade. Logo, nós tínhamos que adequar essa mudança mercadológica, entendendo que 85% das pessoas elas não são mais fiéis às marcas. Por que elas consomem? Elas consomem por uma palavra chamada propósito. Elas têm que ver sentido naquilo que elas estão consumindo, dentro de todo esse escopo que eu acabei de falar. Então, veja, talvez a palavra do branding dessa década seja a palavra propósito. Então, Balneário Camboriú, ela teve que se consolidar como uma cidade de propósito. E aí nós fizemos obras importantes para que isso pudesse acontecer. Uma delas foi o alargamento da faixa de areia que eu fiz em plena crise, em plena pandemia. O maior alargamento da América Latina. Ela criou o quê? Um novo espaço, uma nova experiência para as pessoas. Além disso, nós fizemos obras estruturantes também. Nós fizemos, entendemos que você não precisa estar na Faria Lima para você discutir economia. Você não precisa estar no Vale do Silício para você discutir inovação. A pandemia trouxe uma aceleração em que você pode trabalhar e viver no mesmo lugar e tocar os seus negócios. Logo, as pessoas vão buscar o quê? Um ecossistema, uma qualidade de vida que faça sentido, que proporcione experiência de vida. E aí nós preparamos várias ações no desenvolvimento econômico, no desenvolvimento sustentável e no desenvolvimento humano, que é um lado muito importante. Aqui eu tenho um programa, por exemplo, que é o programa que eu apresentei na Genebra, na ONU, apresentei em Nova York, na ONU, apresentei nos Emirados Árabes, que se chama Programa Abraço, que ele combate o pensamento suicida e combate a depressão. Se chama Casa da Família Inteligência Emocional, baseado na neurociência. Lá você vai aprender inglês, francês, alemão. Lá você vai ter oficinas de capacitação. Nós vamos abrir agora uma escola de negócios para fomentar e melhorar a nossa mão de obra. Nós reduzimos o imposto na área da inovação. Então nós fizemos uma série de situações para trazer novas empresas para cá. Ao mesmo tempo, estamos preocupados com algo que é muito importante para um sentimento de uma cidade, chamado pertencimento, que é o lado emocional. É uma cidade extremamente adensada, uma cidade extremamente onde as pessoas moram em prédios. Então você precisa ter uma conexão com o ser humano mais ativada, já que momentos geram alegria. Você vai numa balada, você vai numa igreja, você vai numa praia, você encontra alguém, você pode ter alegria. Agora, a felicidade é conexão humana. Então, nós formatamos um programa que pudesse fazer essa aderência, e aí foi onde a cidade verdadeiramente ela começou. Porque ela só pode ser boa para quem investe, ou para quem visita, se ela for boa primeiro para quem vive. Ela tem que ter demanda. Exato. Ela surge disso. Então, a gente não pode pensar que um prefeito ele tem que ser somente um bom zelador. Existe uma metodologia para isso. Existem vários conceitos para que a cidade esteja em ordem, mas a gente eu entendo que a pessoa que sente pertencimento, importância, amor por onde ela vive, ela vai conseguir passar isso para fora. Você não pode dar o que você não tem. Então você não pode oferecer uma cidade para alguém se dentro dela as pessoas não têm esse senso de importância, esse senso de pertencimento, esse senso de amor. Então esta é uma metodologia que nós usamos muito na concepção da identidade de uma cidade. Logo, as pessoas têm orgulho de fazer parte. Exatamente. Então como é que se formata a identidade de uma cidade? A gente atribui características a ela. Eu quero que seja uma cidade feliz, uma cidade honrada, segura. Uma cidade segura, uma cidade... Então, todas as minhas ações quanto prefeito têm que o quê? Responder à identidade da cidade que eu quero. Eu acho bacana isso aí. Esse dia eu estava aqui, acho que é comum isso que eu vi. Os turistas tirarem foto com o guarda municipal.
guarda público, né, das vias. Eu fiquei assim, São Paulo você vai, você não vê o cara parando o policial militar para tirar foto com o policial militar, o cara quer correr. Aqui não. Você vai na central ali, eu já vi várias vezes ali a polícia parada tirando foto com os turistas que querem mostrar. Estou em Balneário, a cidade segura, né? Porque a sensação do turista é essa, né? Eu não sou daqui, eu estou morando aqui há pouco tempo. Então eu percebo muito, para mim era complicado falar assim, poxa, a pessoa está na rua 11 horas da noite, andando sozinha ali na beira da praia. São Paulo, Guarujá, Santos, não é uma cidade, são cidades conhecidas, mas o grau de segurança é uma cidade complicada de você fazer a gestão. Quando você vem para cá, você vem com aquela sensação de que, tipo, não dá para eu ficar marcando aqui assim. Não é que a gente não possa, né, ter esse cuidado aqui, mas aqui as pessoas, elas andam como se realmente a cidade pulsa 24 horas. E isso que o senhor está colocando, eu acho que fica muito claro esse senso de pertencimento ao ponto da pessoa falar. Eu ouvi muitos colegas aqui falar assim, nossa, aqui, Cleber, não se preocupa, a segurança aqui, você pode deixar o carro ali, a gente anda, vai, caminha, volta, 11 horas, meia-noite, 1 hora, e a cidade está com a mesma sensação, a sensação de segurança. Mas a segurança, inclusive, é hoje, em pesquisas, e eu trabalho muito com pesquisa, é o fator principal para as pessoas investirem no mercado imobiliário para morar ou para visitarem. É segurança pública, não é praia, é a segurança pública. Primeiro item é segurança. E como é que a gente mede isso? Primeiro, fazer segurança pública não é botar guarda na rua, embora nós tenhamos o maior efetivo da Guarda Municipal de Santa Catarina. Acho que é isso também, né? Não é isso também, mas o que tem outras condicionantes? Por exemplo, a cidade tem que estar limpa, em ordem. Ela não pode ter pichação, ela não pode ter sujeira no chão, ela tem que estar limpa, ela tem que estar em ordem, ela tem que estar... Hoje toda a iluminação da cidade é LED, não tem lâmpada comum na cidade, é somente a LED. Hoje nós não deixamos os muros pintados da nossa cidade, pichados da nossa cidade. A cidade é organizada. E tem outra coisa que nós estamos fazendo também que está dando muito certo. Entender que onde tem bolsão de vulnerabilidade, de criminalidade, nós levamos algo chamado urbanização para esse lugar. Ora, se um lugar está escuro, sujo, você leva luz e limpeza. Então, tem alguns lugares que, por exemplo, eram lugares que tinham moradores de situação de rua, tinham drogados. O que nós fizemos nesses lugares? Vou dar um exemplo aqui de um lugar chamado Beco do Brooklyn, que é um lugar tradicional aqui da cidade. Ali era um lugar que a polícia ia direto. Mas se deixar a polícia ali, ok, não vai ocorrer o crime enquanto a polícia está ali. Então, nós fizemos um mix de funcionamento, trouxemos bons estabelecimentos para aquele lugar, colocamos um maior museu em céu aberto de pintura de Santa Catarina. Então, vários artistas fizeram a pintura do local, com imagens, com arte. Ficou algo realmente diferenciado, onde a pessoa se sente bem, e ali era um bolsão de criminalidade. Então, nós estamos fazendo isso em vários locais. Eu estou passando uma avenida agora no local que representa 65% do tráfego de droga da cidade. E assim, é engraçado, Fabrício, e eu queria aproveitar, falar da segurança e te fazer essa pergunta. Eu já morei em condomínio, clube, frente mar, mas que depois de 8 horas da noite você não pode ir na calçada. E isso é muito ruim, porque você fica ilhado dentro do seu apartamento de luxo, né? E a primeira vez que eu vim aqui, essa foi a primeira coisa que me chamou a atenção aqui, foi a segurança. E você falou muito bem falado. Quando eu vim, eu já chego todo precavido, a gente viaja muito, está acostumado, já cheguei, não, aqui é tranquilo, aqui meia-noite, 1 hora, você pode rodar, a cidade é segura e a cidade funciona 24 horas, aquilo me impactou. Então, sim, parabéns até por esse trabalho que vocês fazem. E a pergunta que eu quero fazer é, quando eu vim a primeira vez, eu vim numa temporada e só dei de cara com argentino, paraguaio e uruguaio. Foi quando isso? Tem uns anos bom já. E aí, exatamente eu queria te perguntar por quê. Até então, Balneário Camboriú era linda, maravilhosa, a região era legal, mas ela não era muito conhecida por brasileiros. Ela era explorada pelo estrangeiro. Eu queria saber como é que foi essa virada de chave, como que vocês conseguiram posicionar uma cidade tão boa, tanto para a pessoa que vem visitar de fora, quanto para o brasileiro, ao ponto das pessoas quererem vir morar aqui, aposentar aqui, envelhecer aqui. Porque isso não existia a primeira vez que eu vim aqui. E hoje é unânime. A pessoa, se eu pudesse escolher um lugar para aposentar... Antes era muito evidente para quem estava em torno de Santa Catarina, né? Então quem era de Santa Catarina e os países aqui lindeiros. Mas quem estava no Nordeste, Norte, Centro-Oeste não enxergava Balneário da forma que nós estamos enxergando nos últimos 5 anos. Né? Mas vai da mesma metodologia. Primeiro ela tem que criar um pertencimento
interna, daí ela vai subindo camadas. Eu dou um exemplo. Nós temos aqui num raio de 500 quilômetros, temos aí cerca de 8 milhões de pessoas, certo? Olha, isso é um público valioso, ativo valioso, que é um consumidor que ele está por perto. Logo, nós não precisamos ficar tão somente na dependência, né? Principalmente do aéreo. Nós entendemos que esse deslocamento eles pode ser feito de carro. Nós trabalhamos com muito afinco nisso e isso causou o quê? Um efeito cascata. As pessoas foram, então, ativando o seu conhecimento sobre a cidade e isso foi escalonando. Então, nós buscamos primeiro o pertencimento, a importância e a proteção interna. Depois, a gente foi escalonando isso à medida que a cidade pudesse atingir outros mercados. Um mercado muito importante que a cidade atingiu foi o mercado, por exemplo, do agronegócio. Que nós temos aqui um grande investimento do agronegócio. Foi a primeira onda depois do pessoal da América Latina que eu percebi. Exatamente. Outra situação que contribuiu daí para a troca de público foi a crise, praticamente na Argentina, crise em todo o nosso continente. O Brasil ele começou a poder ser um consumidor mais do turismo interno. Nós temos também algumas crises que estão acontecendo na Europa. Se perdeu um pouco a essência, alguns lugares tradicionais em relação à segurança, à ordem. E Balneário Camboriú passou a ser um atrativo desse turismo, desse investimento e dessa moradia de pessoas que querem, principalmente passando a pandemia, diante das características que eu citei antes. Eu percebi muito isso em 2023, 2024, principalmente quando Balneário começou a se destacar frente às cidades destinos a Réveillon, que era o caso de Rio de Janeiro. Esse ano mesmo foi um ano que, comparado ao Rio, muitas pessoas optaram por vir para Balneário, né, para olhar para o que estava acontecendo. Exatamente por essa característica. Antes a gente destinava, vamos passar o Réveillon no Rio de Janeiro, vamos ver os fogos lá. Eu acho que 2024, até pela questão dos drones, a forma que foi feita, eu imagino que 2025 não deva ser diferente, começou a ocupar espaço de grandes cidades no Brasil, né? Balneário já estava indo e não para, né? Então nós estamos aí, São Paulo, Rio, Balneário está aqui e fala assim, toma cuidado, porque se vocês marcarem a gente chega na frente. E eu tenho isso dentro de casa. Eu já passei um Réveillon com as minhas filhas em Copacabana, elas acharam fantástico. O ano passado foi onde vocês querem passar o Réveillon? Elas, Balneário. Só que na semana do Réveillon minha filha adoeceu, a gente acabou não vindo. Mas elas escolheram, não, nós queremos ir para Balneário, nós queremos conhecer Nós Balneário. batemos o recorde em número de pessoas aqui na praia, como o recorde de views também, porque nós fizemos um grande show com a Abu Dhabi. Foi o maior show de drones da América Latina também, fizemos aqui no Réveillon. E o maior show de fogos. Demos de 10-0 em Copacabana, com respeito a Copacabana, mas porque não é a festa só na beleza. Ela é aqui nós tivemos 3 ocorrências. Toda ela. Isso que eu ia comentar. O ponto, a segurança somado com o espetáculo. 3 ocorrências de criminalidade. Quer dizer, então, veja, estou falando de mais de 1.200.000 pessoas aqui. Esse é um número contundente daquilo que Balneário Camboriú proporciona. Então, quando eu falo a melhor festa de Réveillon do Brasil, aqui é a maior festa de Réveillon do Brasil. Sem dúvida nenhuma eu posso dizer isso, pela quantidade, mas pela qualidade daquilo que nós ofertamos. Eu acompanho toda a limpeza, a experiência, eu acompanho toda a limpeza da praia, eu vou à madrugada junto com a equipe, 5, 6 horas da manhã, a praia está pronta para outro dia o morador usar, sem um papel na praia. Milhares de pessoas. Eu acho isso fantástico, porque antes de eu conhecer aqui, o que a gente fala, os ambientes eles são instagramáveis, né? Quando fala instagramável, as pessoas querem mostrar a organização, a limpeza, a segurança, a vida que eu estou começando de manhã. Então, muitos colegas de Brasília, onde eu residi muito tempo, saem e vêm para cá, lá não faz isso, mas aqui vem para cá e faz questão. Estou em Balneário caminhando, filma, mostra o mar, mostra o sol nascendo. E o inverso também é verdadeiro. A notícia ruim, a polêmica, ela cria, né, um movimento também inverso. Agora você vai ver poucas vezes Balneário Camboriú tendo qualquer tipo de movimento nas redes sociais que possa denegrir a imagem da cidade. Hoje o que a gente mais vê são movimentos cômicos, porque tem de tudo aqui, né? A cidade virou... Mas você veja, Copacabana fez um show lá, dias atrás, um show... Eu nunca botaria aquele show aqui para rodar aqui na praia, da Madonna, nunca botaria. Né? Que lá eu acho... A exposição foi... Acho degradante aquele tipo de show, acho degradante a cidade absorver esse tipo de conteúdo. Por isso que aqui não entra. Né? Mas, de qualquer maneira,
esses são pequenos cuidados que formatam a identidade e a imagem da cidade. E como tem virado vitrine, Fabrício, eu acho que os convites, na verdade, eles têm aumentado, né? Como é que tem sido isso? Porque ao mesmo tempo que você vira uma cidade destino, referência, você vira palco. As pessoas querem estar aqui para aparecer, para demonstrar que também são grandes dentro de Balneário. Como é que você tem lidado com isso? Porque é uma cidade que é aberta para todos, mas a gente não pode deixar todos em testa, não vira bagunça. Exato, a gente vocaciona a cidade, a gente mostra a identidade, então a gente sabe onde é que está indo. Logo a gente vai trazer, por exemplo, foi em meu governo que nós buscamos as empresas de parques temáticos para a cidade. Nós inauguramos a Roda em plena pandemia, o Museu de Carros Antigos, o Aquário, o Museu da NASA, o Parque dos Dinossauros, agora está construindo mais um parque. Eu formatei também uma empresa chamada BC Investimentos, uma autarquia, aliás, uma empresa de economia mista, que ela funciona com aderência para fazer a interlocução com parques temáticos e trazer para a cidade. Bacana. E eu estou criando agora um fundo imobiliário municipal, onde vamos pegar os nossos ativos e fazer interlocução com o mercado privado. Quer dizer, tudo isto faz com que você direcione que tipo de investimento você quer na cidade. Logo, o mercado ele se autorregula. Então, o valor do terreno é bastante valioso, é o metro quadrado mais valorizado do país. Então, as pessoas que vêm para cá, elas estão buscando o quê? Um ecossistema e um ambiente sustentável de negócio. E tem um ambiente político muito favorável, administrativo político. Eu tenho compliance na gestão pública, a gente faz... Isso tudo cria um ambiente de negócio favorável para o investimento aqui. Então, Balneário Camboriú possui um sistema que lida de maneira muito, muito, muito aberta e muito responsável com o seu empreendedorismo. Não foi à toa que a cidade foi reconhecida como a cidade mais empreendedora do estado de Santa Catarina. E agora nós vamos anunciar grandes investimentos, grande vinda de novos parques para a cidade, novos hotéis, novos equipamentos que nós buscamos. Eu viajo muito, eu busco isso aí, eu divulgo a cidade, eu faço interlocução com players de vários segmentos de negócio, desde a parte de inovação, desde a parte de parque temático, desde a parte de equipamentos que possam dar sustentabilidade para a economia e para o arquétipo da cidade que a gente quer criar. Aí, falando dentro de arquétipo e pegando um pouquinho do gancho que o Cleberson falou, é uma cidade bacana pra caramba, uma cidade que visa a experiência da pessoa, etc. E como fazer isso dar certo, Fabrício, com tanta gente diferente? Porque hoje vocês têm abarcado isso, tem vindo tanta gente para cá, tanta gente de fora, mercado interno, externo, e você está juntando muita gente diferente num lugar só. Como conseguir ser uma cidade que proporciona essa experiência, o pertencimento, a receptividade com gente tão diferente assim? Primeiro, vamos pegar numa escala menor. Tua casa, certo? Certo. A minha casa, a tua casa. Dentro da nossa casa tem uma cultura estabelecida. Sim. É uma ordem, um pensamento que fica estabelecido. Então, se na tua casa você tiver uma cultura estabelecida, uma linha de pensamento que ela venha a ser convergente com as pessoas que ali vivem, você vai ter os resultados na busca dessa cultura. Portanto, um governante ele deve estabelecer algo na cidade, que é uma linha de cultura. Quando você estabelece uma linha de cultura, você estabelece um pensamento que, ainda que as pessoas tenham as suas divergências pontuais, ainda que a política proporcione muitas experiências desagradáveis, ainda que cada pessoa pense diferente da outra, mas existe uma cultura dentro de Balneário Camboriú. Então existe uma cultura de limpeza, existe uma cultura de ordem, existe uma cultura de empreendedorismo, existe uma cultura de humanidade, existe uma cultura de proteção, existe uma cultura de cuidado. Isso são linhas culturais de pensamento que elas são estabelecidas e que fazem com que as pessoas elas possam ir no mesmo objetivo. Então, quando você percebe que você apresenta algo para a sociedade e aquilo para ela faz sentido, ela se envolve. E quando ela se envolve, você tem o resultado desejado. Então, esse é o sucesso da nossa cidade, a cultura implementada nela. Né? Porque se você não fizer as suas ações querendo, por exemplo, com a identidade que você quer corresponder, as pessoas vão olhar e dizer, eu não estou entendendo o que ele está fazendo. Por que as pessoas apoiam as nossas ações? Porque elas não são personalistas. Elas são ações que elas respondem uma linha de visão. Então, elas se sentem representadas, elas apoiam, elas marcham juntas, você chama
para o compromisso as pessoas estão dispostas, porque elas sabem que quanto mais elas colaborarem, mais elas vão crescer. Então, em todas as áreas é isso. Bacana. Eu estava até pesquisando aqui, estou lembrando de um assunto que eu ouvi falar um tempo atrás, acho que já deve fazer um pouco mais de 2 anos, que na época eu estava até estudando o Certificado de Potencial Adicional de Construção, que é o projeto que foi feito em São Paulo da Águas Praiadas, que é o maior projeto hoje de potencial construtivo hoje do país, onde se explorou a venda adicional do espaço aéreo, né, para poder edificar. Balneário hoje é a cidade conhecida com os prédios mais altos do Brasil. E por tudo que eu vejo aqui, pelo que eu conheço do mercado imobiliário, a tendência é isso aumentar. Eu vi em determinado momento alguns assuntos na prefeitura com a ideia de explorar isso, de explorar, não com um contexto comercial, mas de fazer com que realmente o empresariado começasse a entender que existe um custo de explorar isso, né? E o município precisa ser recompensado porque ele tem que investir em infraestrutura para poder compensar isso que a sociedade quer. Olha, eu quero edificar e transformar realmente a Dubai brasileira, mas eu preciso, como gestor público, transferir isso para a população que também precisa se beneficiar. Como é que a prefeitura, nesses anos, Fabrício, através do seu governo, tem tratado isso? Como é que você olha para os próximos anos essa verticalização que Balneário ainda pode sofrer? Bom, primeiro, entender o que nos trouxe até aqui não é o que nos vai levar para o futuro. Uhum. A cidade ela tem um modelo muito empreendedor, que ela ocupa o espaço aéreo e troca essa ocupação do espaço aéreo pela mitigação do impacto que ele causa na sua infraestrutura. Uhum. Então, um exemplo disso, eu estou realizando a praia por causa disso, um exemplo disso, eu estou realizando avenidas por conta disso. Agora, a cidade ela não pode ter a mesma verticalização com o mesmo propósito em todo o seu território, porque também nós temos uma cidade muito adensada, pequena. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos discutindo agora o plano diretor, e o plano diretor ele tem como fundamento permitir que a cidade crie movimento. Então, nós estamos levando a verticalização para alguns lugares que hoje não podem, para que estes lugares eles tenham uma verticalização com vocacionamento. Centralidades. Centralidades, pequenos ecossistemas que vão dar mais fluidez no trânsito, porque ali você tem as suas necessidades, e que não será tão somente um crescimento para residencial, e sim para a composição de hotéis, ecossistemas, comercial, saúde, pequenos lugares onde ali o morador, o turista, o hóspede, ele vai ter todos os seus serviços satisfeitos. Então nós vamos fazer mix de gastronomia, mix de comércio, malls, fazer vários tipos de empreendimentos, utilizando a verticalização com esse propósito, não com o mesmo propósito que nós temos, por exemplo, nessa faixa da área central, onde é mais residencial. E somente residencial, não, porque daí a cidade ela não fica em movimento. A nossa finalidade é levar a riqueza ou distribuir a riqueza da centralidade para alguns lugares que ainda há espaço de gerar essa riqueza. Eu vejo, Balneário ela tem uma característica muito bacana, porque, por exemplo, o que acontece normalmente em municípios que não têm o mar como apoio, né? Você pega cidades que se desenvolvem do centro para fora, com o tempo o centro vira comércio, a cidade morre no centro durante a noite e a criminalidade invade. É o que aconteceu muito tempo durante São Paulo e algumas regiões de São Paulo. E Balneário, exatamente pela geografia, com a rodovia e o mar aqui, se criou Barra Norte, Barra Sul, a centralidade e pequenos núcleos dentro dessa situação. Então você tem residências e fachadas ativas dos prédios, então você tem comércio. E isso possibilita a questão da vida noturna mais ativa, porque é o que a gente fala no urbanismo, quando você não permite criar comércios para dar suporte à infraestrutura, você permite que a criminalidade invada à noite. Então a pessoa não sai de casa, porque não tem essa segurança. É o que eu disse sobre a urbanização para combater a insegurança. E eu vejo essas iniciativas, né? Não conheço muito bem a cidade, mas eu vejo elas com muito bons olhos, porque ela soma com o conceito de urbanismo, né? Com o conceito da vida urbana noturna. No passado, muito da valorização imobiliária, aqui vamos falar do mercado imobiliário também, muito do passado da valorização imobiliária estava ligado ao quê? A sua condição geográfica, certo? Sim. Então, vamos lá, o imóvel na área mar, na quadra mar, ela tem mais valor. Mas vamos lá, Estados Unidos, Miami, Fort Lauderdale, toda aquela região, a Flórida, né? Ela já quebrou muito isso há muito tempo atrás. A área Rio vale tanto, a beira-rio vale tanto quanto a beira-mar.
eu vou dar um exemplo mais prático para vocês compreenderem isso aqui. Vamos falar de São Paulo. São Paulo, você pega a via marginal, um local que é degradado geograficamente. Mas lá, por exemplo, tem o Cidade Shopping Jardim, onde o mix de funcionamento, com bons serviços, com boas marcas, com um serviço de qualidade, faz com que aquele espaço, que tem moradia também, tem, né, bons equipamentos, que tem um metro quadrado diferenciado do valor geográfico. Então nós entendemos aqui em Balneário Camboriú que nós não precisamos agregar valor só na quadra-mar. Basta o poder público ele gerenciar esse mix de funcionamento de maneira que as marcas e o ecossistema eles gerem valor independente da condição geográfica. Que já acontece em alguns lugares do mundo, acontece isso. Né? E esse eu acho que é uma outra coisa que por exemplo, eu estou vindo para cá muito com a intenção empresarial. Eu não vim para cá só pensando em moradia, porque eu preciso continuar trabalhando. E antes eu talvez não tivesse feito esse movimento que eu estou fazendo agora de mudar para a região, porque eu não achava que para o meu trabalho isso iria funcionar. Eu, no caso, trabalho no mercado imobiliário, então tem muito a ver porque a cidade está crescendo. Mas eu conheço vários colegas de várias instituições que estão pensando em vir para cá, porque tem se falado muito em mudar a tipologia, não só de lazer, né, mas de negócio. Então, quando o Fabrício coloca essa posição de pensar em núcleos, em ecossistemas, faz muito sentido, porque por que não ter um núcleo educacional, um núcleo de saúde, um núcleo de business, né? Então, você precisa duas coisas que é importante a gente gerar quanto empresário ou gerar quanto gestor público. Riqueza e demanda. Né? Como é que você gera riqueza? Quando você resolve a dor de alguém. Quando você resolve ou quando você está atento de que aquela demanda que está surgindo, você pode respondê-la. Então, o que Balneário Camboriú faz? Na verdade, ela entendeu o movimento no mundo de mudança comportamental, de aceleração de inovação, de estabelecimento de novas prioridades. Ela entendeu isso e se posicionou. Então, você, como na área imobiliária, você não vai vender um imóvel, você vai vender uma experiência para a pessoa. E a experiência, ela é muito daquilo que você está realmente compreende para você. Eu fiz uma palestra para corretores tempos atrás e apresentei números e condições de Balneário Camboriú, mas mais do que isso, eu apresentei a eles de que a cidade ela pode proporcionar algo que muitas vezes o corretor ou a pessoa que está trabalhando no ramo imobiliário, ela não se atenta, ela vai muito além de uma boa oferta, ela vai muito além de um bom produto. Você tem que linkar a necessidade da pessoa e ofertar uma cidade, porque ela não vai viver só naquele apartamento, ela não vai viver só naquele imóvel, ela vai experimentar da egrégora da cidade. E toda cidade tem uma egrégora, que ela é propagada pela frequência e energia das pessoas que estão vivendo nela. Então, quando você compreende que você está resolvendo as pessoas viverem uma experiência, quando compreende que você está resolvendo a dor das pessoas, poder ter um lugar seguro, que elas não precisam ficar preocupadas com o relógio, com assalto, que é o mínimo, é o básico para a pessoa poder viver num lugar, ela se sentir segura, você está entrando em um local cada vez mais exclusivo, que certamente poucas pessoas ou então poucas cidades do Brasil conseguem ofertar turística, de maneira turística. Então, esse é o nível que Balneário Camboriú precisa se aperfeiçoar. Por isso que nós temos projetos aí que estamos trazendo grandes marcas para cá agora, grandes redes também de hotéis, grandes equipamentos na área do entretenimento, para que Balneário Camboriú ela fique ativa. Aí, prefeito, eu queria aproveitar então de fazer uma pergunta. A gente já discutiu isso em outros episódios. Vamos esquecer um pouco o turista, vamos esquecer um pouco o cara que vem para cá para continuar a vida aqui, o movimento até que o Clebson está fazendo, e a população da classe econômica da cidade. Porque a gente trabalha no mercado imobiliário, a gente percebe que há uma demanda reprimida em muitos lugares, porque construtores, incorporadores já não têm trabalhado essa fatia. Isso sim, a gente entende o lado do empresário, mas a gente olha também o lado humano e essa demanda que está ficando para trás. Como que vocês lidam com isso? A gente tem vários cases de sucesso aqui de alto luxo, mas e a classe econômica? Vamos lá. Você falou, eu vou falar um fenômeno que se chama, principalmente no meio acadêmico de urbanização, que se fala gentrificação. Gentrificação é quando você começa a empurrar as pessoas pelo desenvolvimento, pela valorização
e você não torna a cidade sustentável. Se eu estou trazendo equipamentos para cá, eu preciso assegurar que a mão de obra ela possa viver e trabalhar no mesmo lugar, porque se ela morar longe, ela não vai entregar um serviço, logo eu estou jogando a experiência fora, que eu estou aqui falando. Porque o turista, ele quer ter uma experiência no atendimento, ele não quer só ter experiência na qualidade física. Então nós estamos tratando agora no plano diretor a moradia acessível, que vai ter como porta de entrada o nosso trabalhador, nossa trabalhadora, que vão viver e morar, trabalhar na cidade. Se o aluguel, se a moradia ela não for acessível, nós não teremos trabalhadores para cá. Sim. Como é que eu faço isso? Em alguns locais, por exemplo, que pode verticalizar 2,5 pavimentos a 3 pavimentos, a gente permite que pavimente, que tenha 10, 15 pavimentos, desde que ela tenha uma finalidade, a moradia acessível, a moradia social, para os nossos trabalhadores. Nós já estamos fazendo esse projeto, que vai gerar milhares de novas residências, com o intuito de abastecer os nossos corredores econômicos para que a prestação de serviço ela possa fazer sentido. Se eu estou trazendo parque temático para cá, se eu estou trazendo hotel, se eu estou trazendo novos empreendimentos... Quem vai tocar? Quem vai tocar? São esses. Agora, eu não posso empurrar o metro quadrado ser tão caro que a mão de obra não consiga nem pagar o aluguel. Não existe isso. Morar na tua cidade. Lógico. Então, aí eu estou botando a cidade, fadando a cidade ao fracasso. Aí eu estou indo contra a identidade daquilo que eu estou falando. Então, por isso que a gente está promovendo agora esse projeto para que dê acesso aos trabalhadores justamente morar e trabalhar na cidade. Fabrício, nós estamos falando da interação, né? E Balneário é o epicentro aqui, vamos dizer assim. Eu falo assim, como se jogasse uma pedrinha, ela cai na água e ela gera impacto no todo. Eu vejo muito essa conexão que você tem feito com as políticas públicas que você aplica no município, que impacta Itajaí, impacta Porto Belo, impacta Navegantes. Por quê? Porque os turistas vêm para cá e acaba que as cidades elas são complementares, ela não tem como, o sistema ele interage de uma forma só, então todo mundo se beneficia. Pouco tempo atrás estava se falando da ligação entre Navegantes e Itajaí, e eu vi você na frente disso também, conduzindo junto com os prefeitos esse movimento, né? Como é que você consegue permear nesse caminho, né? Porque muitas vezes você está brigando com uma coisa que não é diretamente sua, porque está entre dois municípios que você não está ligado diretamente, mas indiretamente você precisa desse apoio. Como é que é essa relação com os outros municípios? Bom, é uma visão também. Ela começa da cidade, ela passa a ser regional, acaba sendo estadual, porque você tem que sair da dependência do fluxo tradicional para você resolver os problemas intermunicipais. Qual é o fluxo tradicional? Você vai lá bater na porta do governador, do governo federal, para você arrumar um dinheiro, para você fazer os projetos. Não, a gente fez a ordem inversa. Nós criamos um consórcio entre os municípios, essa criação desse consórcio, fizemos um projeto muito bem estruturado, levamos até o Banco Mundial, eu fui a Washington apresentar na sede do Banco Mundial, e esse projeto tinha algumas finalidades. Primeiro, transporte público municipal, intermunicipal integrado, com ônibus elétrico. Então hoje, para você sair de Bombinhas até Pissarras, são 4 horas e meia de transporte público. Com esse novo mecanismo, ele vai funcionar em 45 a 50 minutos. Gastando 4, 5 vezes menos do que se gasta. Outra situação. Por que não nós criarmos uma conexão melhor com o aeroporto, já que nós somos aqui o maior consumidor do aeroporto Navegantes? Então, nós incentivamos a fazer 2 movimentos. Primeiro, a privatização ou a terceirização do aeroporto. O segundo movimento foi o acesso através de um túnel submerso que vai ligar Itajaí a Navegantes, sendo subsidiado pelo Banco Mundial, mas dando para o privado executar isso, porque o poder público não tem essa competência. O poder privado tem. Então nós fizemos um projeto, o Banco Mundial aportou e nós estamos fazendo independente, o governo do estado está ajudando agora, mas independente das condicionantes de repasse, nós apresentamos um projeto que fica de pé, porque vai ser concessionado o serviço. Logo a conta vai ter que fechar. E fecha. A matriz de pensamento está aqui. Bom, eu preciso fazer isso. Como é que eu crio demanda para isso aqui ser autossustentável? Existe uma conta para que as pessoas
uma conta de prejuízo para as pessoas ficar horas no trânsito. Existe uma conta pela falta de mobilidade, existe uma conta pela falta de estrutura de destino. Quando nós entendemos que essa conta ela pode ser contraposta com ação e alguém pode explorar isso aqui, que possa fazer sentido e pagar isso aqui, está feito. É o que nós estamos fazendo. Então, o desenvolvimento regional, ele não precisa ficar na dependência do orçamento público para que ele possa acontecer. Ele fica na dependência de bons projetos. É o que nós temos, que o Banco Mundial falou, não, eu quero fazer esse projeto. E esses projetos, quando a gente fala que está em projeto, eles já estão preparados para licitar? Estamos já preparados para licitar, estamos já em fase já foi autorizado, as câmaras municipais já autorizaram esse sistema híbrido com o Banco Mundial, que vai aportar aos municípios e ao setor privado financiar esses projetos. Então vai ter uma concessionária que vai, por exemplo, explorar o transporte público intermunicipal, certo? Mas essa concessionária, essa empresa, ela vai ter um financiamento já garantido para colocar, por exemplo, ônibus elétrico sustentável. Vai ter faz uma ponta e fica outra. As cidades vão ter um financiamento garantido, por exemplo, para fazer uma linha, um corredor exclusivo para esses ônibus poderem realmente gerar resposta, tecnologia, segurança, preço e efetividade. Então, todos esses atores aqui, eles têm que fazer sentido. Então, a conta ela vai bater, né? E é o que nós fizemos aqui com esse projeto. Prefeito, e para onde que você acha que Balneário está indo? Hoje nós temos o mercado imobiliário mais pujante do Brasil, nós temos um centro de inovação, tudo que é diferente, inclusive o nosso mercado principalmente é testado aqui primeiro, daqui a gente tira projetos para outros lugares do Brasil. Mas o que é a sua visão de futuro para Balneário? Minha visão é que Balneário Camboriú proporcione a maior experiência do mundo para as pessoas que vão viver, para as pessoas que vão passear e para as pessoas que vão investir. E quando eu falo experiência, ela não está só ligada ao metro quadrado, ela não está ligada só na lucratividade, mas ela está ligada verdadeiramente na experiência de pessoas sentirem este lugar um lugar diferente. Como é que a gente faz isso? A gente cresce com equilíbrio, a gente cresce com propósito. Então, tudo que nós estamos preparando para a cidade, tudo que a cidade vai ainda receber, todos os equipamentos que estão vindo, toda essa linha cultural de formação e de propósito da cidade, tudo isso está muito fortalecido. Então, Balneário Camboriú vai ser a melhor cidade para se viver desse país, eu não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida mesmo. E Balneário Camboriú vai se tornar um exemplo para o mundo, quero dizer isso para vocês. É um exemplo diferente do mundo. Nós podemos dizer, então, que em pouco tempo, ao invés de ser a Dubai brasileira, será a Balneário Camboriú de outros lugares. Tenha certeza disso, porque eu trouxe aqui um tempo atrás um sheik de lá para cá, ele disse assim, a gente construiu tudo aquilo no deserto e vocês aqui têm tudo. E é lindo. Nós temos o mais difícil, né? Deus foi muito generoso com a criação do nosso território aqui, né? Então, nós precisamos ter a mentalidade, porque o resto está pronto. E mentalidade é da essência do ser humano propagar cultura, propagar influência, propagar linhas de pensamento. Então, quanto essa cidade propagar uma mentalidade diferenciada, as pessoas vão querer viver, vão querer trabalhar, vão buscar conhecimento, buscar experiência aqui. Fabrício, nós estamos chegando praticamente no final do mandato, né? Já caminhamos aí para um... Achei que você acabou o episódio agora. Eu quero umas 5 horas de episódio hoje. Eu estou falando porque o que a gente ouve muito aí de colegas e conhecidos, pessoas que até são próximas ao Fabrício, e pena que não tem mais, né? Que pelo menos aqui na prefeitura você encerra o mandato e vai passar essa faixa para uma outra pessoa continuar, né? Como é que você tem trabalhado isso internamente? Porque foi um desafio de anos aqui, construir isso, e a gente se empodera daquilo que a gente quer. Claro, né? A gente precisa entender que um filho é gerado, esse filho nasce, e esse filho você tem que preparar ele para ele partir, né? Ou conquistar, ou exercer o seu papel. A mesma coisa eu sinto pela cidade. É um ciclo que vai terminar na minha vida, e esse ciclo é fundamental para me levar a experimentar novos ciclos. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu quero subir, eu quero crescer.
eu quero evoluir, eu tenho maior satisfação em saber que eu já tenho deixado, mas vou deixar até o final, até o término, quando eu sair da prefeitura, eu vou deixar mais do que obras, eu vou deixar uma mensagem de uma cidade próspera, uma cidade frutífera, uma cidade que no seu momento mais difícil da pandemia, e eu faço isso uma comparação, né? Há muito a Bíblia, não a Bíblia como livro religioso, mas como livro filosófico, histórico, de princípios, e que dizem que no meio do deserto nascerão açudes. Quer dizer que mesmo em tempos difíceis e mesmo em tempo de escassez, você pode gerar um açude na vida de alguém. E essa cidade, no momento mais difícil, ela abriu um hospital para atender todos os moradores da região, ela ampliou o seu equipamento de combate à depressão, porque o isolamento naquele momento dava depressão. Então nós atendemos pessoas de fora, pessoas do estado inteiro, de maneira gratuita. Nós custeamos, a população custeou isso aqui, e nós somos a primeira cidade. Quando no deserto a gente é sombra na vida de alguém, os nossos frutos voltam a nascer. Então nós fomos sombra na vida de outros municípios e nós crescemos. Então a cidade de Balneário Camboriú, que ela continue, ela vai continuar sendo isso. Ela vai continuar sendo, e eu tenho uma satisfação de ter participado, de ter, pela generosidade, primeiro a Deus todo o meu reconhecimento. Em segundo lugar, a generosidade das pessoas em me escolherem para poder, nesse tempo, né, estar como prefeito. Eu não sou, eu estou. Né? No futuro poderei estar como governador, no futuro poderei estar em outras funções, mas sabendo que existe um propósito que é entregar o meu melhor para isso. E eu creio que com as falhas e o acerto, a equação ficou positiva. Então podemos contar que está encerrando apenas um ciclo e começando a próxima etapa aqui. E é interessante assim na fala dele, né? Ele fala muito sobre nós criamos uma cultura, as pessoas e tal. Você não falou eu. Eu fiz, eu trouxe, eu criei, é sempre aquela coisa assim, estou colocando na cidade. Eu desenvolvi a ideia, mas eu estou colocando ela na cidade para que isso continue. E a gente espera que continue, porque eu acho importantíssimo, uma vez que tem esse tipo de cidade na nossa nação. Eu lembro de uma vez discutindo com um amigo, ele falou assim, mas eu acho loucura um prédio na beira da praia daquele tamanho. Eu falei, mas tem que ter um lugar que existe, para a gente ver o que é bom e o que é ruim. Tem que ter um lugar que aquilo acontece. Não estou falando para a gente fazer aquilo no Brasil inteiro, mas lá tem que acontecer. E esse lugar é Balneário. A gente olha para cá muito dessa forma, assim, quando a gente fala do nosso mercado. E na verdade a gente deseja que tenha mais altos ainda, né? A gente já fica assim, onde é que vai sair o mais alto aqui? Né? Qual que é o projeto mais louco que vão fazer por aí? Estava falando de agronegócio, estava em reunião lá em Goiânia com amigos que tem o prédio mais alto lá e alguns deles estão falando assim, está na hora da gente juntar nós aqui que fizemos dois, que fizeram os prédios mais altos, que mais um outro que fez o outro prédio, e vamos fazer lá em Balneário o mais alto. Assim, vocês vão ter que entrar numa briga grande, né? Porque para disputar aqui em Balneário não é fácil, porque o pessoal já está a níveis... Não, aqui é outro nível, outro patamar. E tem se falado muito nisso, né, Fabrício, assim, de ganhar essa referência à altura, porque não é só o mar mais, né? É uma questão do homem, como lá Dubai, ele está sempre buscando subir, né? E é sempre uma disputa. A gente estava vendo ali, um bota um mastro, outro não bota, outro... Então, isso tem chamado a atenção e você deve ter mais acesso do que a gente aqui. É uma disputa que não vai parar, concorda? Ela não vai parar desde que ela tenha um propósito. Eu acho que esse propósito que deve alimentar qualquer disputa saudável, né? Fazer o maior prédio do mundo, ele tem que ter um propósito. E eu creio que aqui tem. Aqui tem um propósito muito firme em relação a isso. Como também as outras marcas, né? Outros segmentos de negócios também. Você chega a Dubai tem o maior shopping, maior roda gigante, Dubai tem o maior prédio, Dubai tem uma série de ícones que fazem a cidade sair do petróleo há muitos anos, há décadas atrás, uma cidade que quebrou e que ela se reinventou, fazendo todo um ecossistema apresentando. Balneário Camboriú, ela já tem receitas de lugares que deram certo e lugares que não deram. Então ela já tá nisso no seu portfólio, já está nisso no seu cardápio. Então, para nós, aqui como cidade, não só resta realmente crescer com musculatura, não com gordura, né? Então, por isso que a gente tem muito alinhado
com a sociedade organizada, explicando que, olha, não é o eu, é o nosso. E quando eu falo não é eu que fiz, foi nós que fizemos, porque senão eu vou estar mentindo, não fui eu que fiz, foi nós que fizemos. Né? Eu fui inspirado por alguém a entrar na vida pública, foi meu pai, fui inspirado, mas eu nunca falava em público, nunca apresentava trabalho em sala de aula. Eu tinha um excesso de timidez, de estima, que não me permitia, eu nunca apresentar, nem na faculdade eu apresentava. É uma coisa muito louca isso. Mas isso tudo ela é irrelevante, as limitações ou as deficiências ou as crenças limitantes que nós temos diante do nosso propósito. E geralmente o nosso propósito está ligado à nossa maior deficiência. Né? O meu, no caso, era a fala. Né? Deus revela aí. Exatamente. Porque uma coisa é você receber os teus talentos. Né? Eu nunca tive talento para fala, mas quando eu comecei a entender o meu propósito, eu recebo, aí Deus te manda dom para que você exerça um propósito. Né? Então, e é isso que a cidade tem que propagar, a cidade tem que quebrar marcas, desafios, sair das crenças limitantes e propagar essa experiência toda aí. Né? É para isso que eu trabalho muito, é para isso que eu amo fazer o que eu faço, é para isso que eu vou continuar na política. Tem um bom caminho pela frente. Um bom caminho. E quando for para outras camadas, outros desafios maiores do que, né? Porque a gente está num ambiente controlado, vamos dizer assim, uma cidade territorialmente falando pequena. Imagina em outros patamares do serviço público como que você vai encontrar desafio para conseguir fazer um bom trabalho. Mas você sabe quando porque aqui ser prefeito você lida com um para-choque de frente. Você lida aqui com a boca de lobo que está entupido, o asfalto que tem buraco e você lida grandes projetos. Mas você é a linha de frente. Sim. As pessoas moram na cidade, elas não moram lá em Brasília, elas não moram na capital, elas moram nas cidades. É ali que as coisas acontecem. Então, o prefeito é uma grande escola. E acho muito mais difícil do que você governar outras instituições, né? Quando você governa onde as pessoas sentem realmente ou o bom serviço ou o mau serviço, ou o impacto do trabalho, ou o impacto da tua incompetência. Né? Tudo isso é na cidade. Justo. Fabrício, para a nossa audiência, nós estamos chegando aqui nos finalmente. Para quem é do mercado imobiliário, se você pudesse deixar uma mensagem, até como pensando no legado que está sendo deixado aqui, qual mensagem você deixaria para quem quer apostar ainda na cidade e quem acredita em Balneário do Camboriú como um futuro para o mercado imobiliário? Balneário Camboriú é a cidade mais próspera desse país. É a cidade que tem a maior condição, ou a melhor condição, de um crescimento de futuro que eu conheço no Brasil. E aqui eu respeito as demais cidades e não falo só isso porque eu governo, porque eu conheço essa cidade. Balneário tem muito espaço para crescimento, porque ela é uma cidade que ela gera riqueza e que ela tem como a geração de riqueza, a prosperidade, o respeito às pessoas que vivem, o respeito ao ser humano como identidade da sua formação. Então ela não vai parar. Você que está nos ouvindo, eu vou falar olhando agora para a câmera, você que está nos ouvindo, assistindo, né, pode acreditar na nossa cidade, pode investir na nossa cidade, pode vir conhecer a nossa cidade. Nossa cidade vai continuar gerando muita oportunidade, muita riqueza e abençoando muito o nosso país. Legal. Show demais. Fabrício, eu queria agradecer pelo teu tempo. Como você conversou aqui quando você chegou, eu tinha 18 compromissos para hoje. Então, ser um dos 18 e talvez o último que você passou hoje para a gente é muito gratificante. É a primeira vez que a gente trouxe alguém do cenário político aqui e a gente gosta muito de fazer coisas pela primeira vez que a gente nunca fez. Então, obrigado por ter nos dado essa oportunidade. E falar que, cara, somos fãs da cidade, em primeiro lugar, fãs do seu trabalho. Deixar aí um parabéns por tudo que foi feito, deixar o espaço aberto aí para qualquer outra coisa. O canal de comunicação, a gente hoje atinge muitos corretores e construtores do mercado imobiliário, então precisar de qualquer coisa no que diz respeito a levar a informação de Balneário com referência ao mercado imobiliário, pode contar com a gente acredita nessa cidade e na região
E é um canal que os corretores sabem, os construtores sabem, a gente tem explorado e levado um conteúdo de relevância para o Brasil inteiro. Se tiver algum desavisado assistindo esse episódio, como é que essa pessoa encontra o Fabrício? Como que ela acompanha um pouquinho dessas coisas que você ajuda a fazer, como você mesmo disse? Como é que ela te acompanha aí? Vamos lá, pelo Instagram, rede social, né? Fabrício Oliveira ABC, @Fabrício Oliveira ABC é meu Instagram, onde eu procuro divulgar um pouco do meu trabalho, um pouco daquilo que a cidade é, um pouco daquilo que nós fazemos. Mas experimentar mesmo é vir para Balneário, né? Aí é a experiência de fato. É que você vai entender melhor do que eu estou falando, ou que você vai ver nas redes sociais. Vem cá ver. Vem aqui ver, passe uns dias aqui, curta uns dias aqui, que você vai entender o que eu estou dizendo. Não tem como vir para Balneário. A primeira vez que eu vim aqui, eu falei, eu quero morar aqui. É um negócio muito diferente. É o pensamento. Né? E se eu morasse aqui? Eu comecei nessa cidade vendendo sorvete. Eu vendi sorvete nessa cidade. Dias atrás, tinha uma pessoa que eu vendia sorvete e depois eu trabalhava na bilheteria de uma casa noturna, né? E quando eu trabalhava na casa noturna, tinha um amigo lá que lá comprava o ingresso comigo lá e ele era servente de pedreiro. E eu era bilheteiro de uma casa noturna. Dias atrás eu fui na inauguração do prédio dele como construtor. Olha pra você ver. E eu como prefeito da cidade. Então essa é a cidade fantástica que dá oportunidades, que tem, né, independente da condição, independente do teu nome, sobrenome, independente de quem você é, né, a cidade ela tem esse ambiente preparado para que as tuas potencialidades possam dar lugar para as tuas limitações e essas limitações transformarem no exemplo que eu acabei de te dar. Podia citar tantos outros, né? Mas esse meu amigo, ele comprava bilhete comigo quando eu era bilheteiro, vendia sorvete, e ele era servente de pedreiro. E depois ele inaugurou um prédio. Já fica o convite aqui, hein? Ele ainda não falou quem é, nós nos bastidores vamos perguntar, mas está convidado para vir aqui falar um pouco da sua história aqui em Balneário. Porque é uma pessoa que entrou no mercado imobiliário do início, né? Do início, conhece tudo. Legal. Bom, obrigado mais uma vez, Fabrício, pelo teu tempo. Ele é o Ricardo, da R20. Já está convidado. Já dei o nome e já dei a consultora. Foi convidado no vídeo, agora se não vier vai ficar chato, Ricardo. Está convidado, está convidadíssimo. Bom, se você assistiu esse episódio até aqui, compartilhe esse episódio com outras pessoas do mercado imobiliário do Brasil inteiro, porque é preciso olhar para Balneário Camboriú com atenção, porque o que tem sido feito aqui é diferente de tudo que você viu Brasil afora. E você pode aplicar também aí na sua região, também nos seus negócios, e entender que existem coisas, existem projetos, existe uma coisa que ficou clara para mim nesse episódio, que foi o propósito. E tem espaço para todo mundo aqui ainda. Seja para você visitar, para conhecer, seja para você investir. Balneário está só começando e tem muito a revelar. Agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores que tornam isso tudo possível e a gente se vê na semana que vem com mais um super episódio com bastante conteúdo, bastante conhecimento sobre o mercado imobiliário. Saúde e paz para todo mundo e até lá. Um abraço. Eu sou Cibele Scremin, corretora de imóveis desde 2012. E como você, conheço a rotina e os desafios da nossa profissão. Hoje, mais de 90% das pesquisas começam na internet. E estarmos online é essencial. Eu uso e recomendo o Tecmob por ser uma empresa dedicada ao mercado imobiliário. É muito fácil de usar, tanto para mim quanto para os meus clientes que sempre elogiam bastante, pois eles conseguem encontrar os imóveis com facilidade. Além disso, é bonito tanto no computador quanto no celular. Um outro detalhe é que eu mesma cadastro os meus imóveis. Coloco fotos, faço minhas interações, tudo de uma forma muito simples. E eles já entram e saem automaticamente dos portais sem eu precisar recadastrar ou remover. Um outro ponto muito importante é que a agenda dele é integrada com a do meu celular. Isso auxilia muito na minha organização. E diretamente do meu site, o cliente consegue me chamar no WhatsApp, viabilizando o nosso primeiro contato. Enfim, das várias opções que eu testei, o Tecmob foi o que melhor me atendeu. E eu convido você também a conhecer o Tecmob. A XT, ela carrega, por mais ser uma startup, ela carrega um conhecimento de mais de 35 anos em gestão hoteleira, através da Atrio Hotéis.
Então a XT ela quer ser a principal plataforma de full service de estadias flexíveis para todos os mercados, né? Através da tecnologia a gente consegue fazer isso. Em 2018, a AP11 iniciou uma jornada no mercado imobiliário. Em 2021, se uniu ao Santander. Em 2023, tornou-se uma impulsionadora de empreendedores imobiliários. Junte-se à AP11 e transforme o setor imobiliário.